Olá, eu sou o professor Joanilson Rodrigues e aqui no canal eu tenho colocado vários assuntos diferentes: capitalismo e materialismo, a fome e o socialismo. Eu tenho falado sobre guerra cultural, sobre leis de incentivo à cultura. Hoje, em especial, eu gostaria de falar de um assunto espiritual. É uma lei espiritual, porque leis são assim. Você pode até não acreditar que elas existem, mas elas estão aí. Se você não acredita na lei da gravidade, estiver no 10º andar de um prédio, você não pode pular pela janela, mesmo que você não acredite na lei, você vai se machucar. Não faça isso. A lei é um princípio que funciona mesmo que você não acredite. E uma das coisas que eu gostaria de falar hoje é com relação à invasão de fronteiras, invasão de privacidade, roubo, tem um monte de outros nomes. Basicamente é você tentar se apropriar de uma coisa que Deus não te deu. Quando você faz isso, o que acontece? A lei da gravidade, você sabe o que acontece. Você pega um objeto, se você soltar esse objeto, você sabe que ele vai cair. E o que acontece quando você desobedece às leis de Deus? Quando eu falo lei de Deus, eu não estou falando de você seguir, sabe, aquelas regras, só aquelas regras por si mesmo, como os 10 mandamentos ou coisas assim. Eu estou falando quando você faz o mal, quando você resolve fazer uma coisa que você não devia fazer. E eu gostaria de mostrar alguns dos exemplos que norteiam, que eu uso para nortear a minha vida, que é o seguinte: toda vez que você pegar uma coisa que Deus não te deu, Ele vai tirar de você uma coisa que Ele te deu. Vou repetir. Toda vez que você pegar, que você tomar para você mesmo, tomar para si mesmo uma coisa que Deus não te deu, Ele vai tirar uma coisa que Ele te deu. Como assim? Deus havia dado para Adão e a sua esposa Eva o jardim do Éden. Era deles. Tudo que estava ali, todos os frutos, tudo era deles. Tudo lhes pertencia. Eles estavam tomando conta de tudo e usufruindo de tudo. Deus, porém, disse: olha, não toque somente naquela árvore específica, só naquela. Todas as outras você pode tocar, mas naquela não. O homem tem esse problema, né? Você fala não, a pessoa age de forma contrária. Você fala não pense em abacaxi. Por favor, não pense em abacaxi. Eu estou pedindo, por favor, não pense em abacaxi. Não pense em abacaxi. Não pensou em abacaxi? Não está abacaxi na sua cabeça? Não pensou em abacaxi? É isso que acontece com o homem. Muitas vezes Deus fala não faça isso e a pessoa, eu vou fazer. Tudo bem, mas qual foi a consequência? Adão e Eva tocaram naquilo que Deus havia falado para eles não tocarem. O que aconteceu? Eles perderam aquilo que Deus havia dado. Eles foram expulsos do paraíso. Quando você pega uma coisa que Deus não te deu, Ele tira de você uma coisa que Ele te deu. E isso eu vejo na Bíblia inteira, do início ao fim. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para ficar claro que essa minha ideia, ainda que não sei se tem uma teoria teológica sobre isso, mas eu vejo assim. Toda vez que você tocar, quando eu digo tocar, eu quero dizer tomar para você uma coisa que Deus não te deu, que é um eufemismo de roubar, né? Você tomar para você uma coisa que Deus não te deu, Ele vai tirar de você uma coisa que Ele te deu. Você vê lá no Antigo Testamento, Deus dizendo o seguinte: não cobice as coisas do teu próximo. Não cobice a vaca dele, não cobice a mulher dele, não cobice o boi, a terra dele. Não cobice nada dele. Eu acho que eu devia ter também. Tudo bem, então se esforce, ore a Deus, não tem problema você querer ter. Mas não o dele, você tem que ter o teu. Então, olha só. Esse princípio de toda vez que você tomar uma coisa que não é tua, Deus vai tirar uma coisa que era tua, eu vejo no que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi vivia numa época
em que os homens viviam a poligamia, né? Era uma coisa cultural, não foi uma coisa instituída por Deus, porque quando Deus fez o homem no paraíso, fez Adão para Eva, não criou 2 Evas para Adão, nem 3 Evas para Adão, e nem o contrário, 2 Adões para uma Eva, né? Deus não fez isso também. Então Deus fez homem e mulher e os dois se uniram e se tornarão uma só carne. Por isso que lá no Novo Testamento, né, as epístolas falam, né, que você seja marido de uma só mulher. Então, o matrimônio eu vejo como uma coisa sagrada e irrevogável. Você deve pensar bem antes de contrair. Mas veja só, países têm fronteiras. Eu tenho uma fronteira, olha, até esse rio aqui é meu, do rio para lá é teu. Ou até aquela árvore é meu terreno, da árvore para lá é o teu terreno. Então você não pode invadir o terreno do outro. Você não pode invadir a casa do outro. Você não pode invadir a propriedade do outro. Para você entrar na casa de alguém, eu penso, você tem que pedir licença. Toque, 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 tocar a campainha, bater palma, para saber se você pode entrar. E quanto aos bens, muito mais. Você não pode se apropriar do bem, ou da ideia, ou do trabalho de alguém como se fosse teu. Construa você com as suas próprias mãos, como disse São Paulo lá na Epístola aos Efésios. Mas não se aproprie de uma coisa que você não construiu. O próprio apóstolo Paulo falou, eu vou fazer o meu apostolado em cima de coisas que outros fizeram. Não. Ele tinha o seu próprio trabalho. Mas Davi, nessa época em que ele tinha muitas mulheres, ele viu uma mulher que não era sua. A mulher estava tomando banho, ele se interessou por ela, a chamou, se deitou com ela, teve relações e ela engravidou. Depois de engravidar, ele tentou chamar o seu marido para casa, ele não foi, ele era um soldado valoroso do exército do rei, o Urias, o Eteu, e Davi o mandou para a guerra com uma instrução aos seus companheiros de batalha para que o deixassem no momento mais difícil. E Urias e mais alguns, né, morreram ali. E qual foi a consequência? A consequência foi que, na família de Davi, um dos seus filhos se interessou por uma meia-irmã, que era irmã por parte de pai, mas não irmã por parte de mãe. Aminon se interessou por Tamar, fingiu que estava doente, chamou a moça e a estuprou. O irmão da moça mesmo, não meio-irmão, o irmão mesmo, viu que o pai não tomou atitude, foi lá e matou esse outro meio-irmão. Não só isso, derrubou Davi do trono, tomou o trono de Davi, Davi teve que fugir. E na fuga de Davi, ele montou as barracas ali do lado de fora do palácio de Davi, teve relações sexuais com todas as mulheres de Davi para envergonhá-la. O que isso significa? Davi tocou numa coisa que Deus não tinha dado para ele, que era a mulher de outro homem. E ele perdeu aquilo que Deus tinha dado, o seu reinado e a sua família. Ainda que Deus o tenha perdoado depois, e ele conseguiu reaver o que havia perdido, ele sofreu sim as consequências do seu ato. Quando você pega uma coisa que Deus não te deu, ele vai tirar uma coisa que ele te deu. Há uma passagem também, que está lá no livro de Josué, Acã pegou um efó no acampamento inimigo, uma roupa bonita lá, que tinha uns negócios, uns trimelique lá, uns negócios na roupa, e Deus havia falado, olha, nessa batalha vocês vão lá, não peguem nada porque é maldito. Tinha batalhas que o povo ia e Deus falava assim, olha, não, tudo bem, você vai lá, você pega a ovelha, pega a vaca, pega isso, pega aquilo, o ouro, mas tinha alguns momentos que Deus falava, você não pega nada, porque tudo que está lá é maldito, não é para tocar em nada. E ele pegou, ele achou bonito e guardou, e o povo vivia cabanas, né? Fez lá um buraco lá, enterrou embaixo, então ninguém viu, estava escondido de todos. E aí Israel foi para a batalha e perdeu, e choraram e perguntaram a Deus, mas por quê? Aí Deus falou, olha, tem coisa maldita aí no acampamento. Fizeram um sorteio, descobriram que era Acã, Acã confessou, e o que aconteceu? Toda a família dele
juntamente com ele foram mortos. Por todo Israel os apedrejaram e morreram ali. Ou seja, Acã pegou uma coisa que não lhe pertencia, o que ele perdeu? Perdeu tudo o que lhe pertencia. Perdeu tudo o que lhe pertencia. Quando você pega uma coisa que Deus não te deu, Deus tira de você uma coisa que ele te deu. Tem uma outra passagem do profeta Eliseu, e ele tinha um servo chamado Geazi, alguns pronunciam Geazi, que presenciou quando veio um poderoso general sírio chamado Naamã, que era leproso. E o profeta disse a ele para se banhar no Rio Jordão e ele ficaria curado. Ele foi curado mesmo. Voltou ao profeta e falou: olha, eu quero te presentear, eu trouxe muita prata, eu trouxe roupas caríssimas, coisas de altíssimo valor. E eu vou te dar, você vai ficar rico. Não, ele falou: Naamã, volta em paz. Volta em paz para a Síria, vai tranquilo, não precisa me dar nada. E Naamã foi embora. Só que esse servo do Eliseu ficou inconformado com aquilo. Correu atrás de Naamã, né, disfarçadamente, chegou lá e falou: ô, seu Naamã, para aí um pouquinho aí. O que foi? Não, é que o Eliseu, ele pensou bem, e ele falou assim que se o senhor tiver um agradinho aí, alguma coisa aí que o senhor falou que ia dar para ele, o senhor entregar para mim. Ah, claro, Naamã falou, claro. Pegou lá um talento de prata, 34 quilos, né? Pegou umas mudas muito caras e deu para Geazi. Geazi voltou rico, ficou rico do dia para a noite. Levou para casa dele e não falou nada para Eliseu. Depois, quando ele foi encontrar com Eliseu, Eliseu falou: onde é que você foi, Naamã? Não foi lugar nenhum, não. Você acha que meu coração não foi com você? Você acha que eu não sei o que você fez? Agora, porque você tocou numa coisa que Deus não te deu, a lepra de Naamã se apegue a você e a toda a tua casa. Geazi ficou branco na hora, ficou leproso. Porque a lepra de Naamã se apegou a ele. E não só a ele, mas a toda a sua família. Novamente, você pega uma coisa que Deus não te deu, ele tira de você uma coisa que ele te deu. No Novo Testamento, há 2 episódios, para mim, que são bem emblemáticos nesse assunto. O primeiro é a parábola dos vinhateiros infiéis. Senhor Jesus fala que um homem tinha uma vinha é uma fazenda, uma plantação de uvas, né? E ele plantou aquela vinha, tinha lá enorme, uma fazenda, e ele ia se ausentar do país, chamou uns agricultores, falou: olha, vocês querem tomar conta aqui da fazenda? Ah, mas como assim? Vocês vão tomar conta, as uvas que derem, vocês podem vender, fazer vinho, né? Vocês vão administrar, ganhar dinheiro, e um dia eu volto e pego ela de volta para mim, porque é minha. Não, tudo bem, senhor, só vai tranquilo, sei que a gente fica. E ele foi, e depois de um tempo ele mandou alguns mensageiros para saber, e esses mensageiros foram espancados. Ele mandou outros e foram espancados novamente. E todo mundo que ele mandava, os caras davam uma surra e humilhavam. Até que ele mandou o próprio filho. Ele falou: não, meu filho eles vão respeitar. E eles mataram o próprio filho. O que esse homem fez? Ele veio com um exército e destruiu aqueles vinhateiros. É Deus dizendo: eu vou fazer justiça. Porque, veja só, você ser administrador, tomar conta da fazenda, não quer dizer que você é dono dela. Você é o mero administrador da fazenda. Se Deus mandar emissários ali e você achar que você é o dono da fazenda, você vai prestar contas a Deus. Se você pegar uma coisa que Deus não te deu, ele vai tomar de você aquilo que ele te deu. Ananias e Safira fizeram isso, venderam uma propriedade, lá está no livro de Atos dos Apóstolos, não precisavam dar para os apóstolos, não precisavam. Mas a partir do momento que eles falaram: eu dei, e você roubar, você está roubando a Deus. Toda vez que você pega uma coisa que Deus não te deu, ele vai tirar de você uma coisa que ele te deu. Pode ser o troco do ônibus. Pode ser uma obra de alguém que você assinou no trabalho como o autor do relatório, o autor da ideia. Quando você pega uma coisa que Deus não te deu,
Você quer tomar como se fosse tua, Deus tira de você aquilo que ele te deu. Você toca na mulher do próximo, você vai perder a tua família. Ou você vai perder a tua vida, vai acontecer alguma coisa com você. Oh, você está amaldiçoando? Não. Não estou te amaldiçoando, é uma lei. Vai acontecer. E tudo isso dentro desse cenário do nosso país político. O que eu tenho a dizer a partir dessa verdade? Nós temos 3 poderes, segundo a Constituição, independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, que são os congressistas, deputados e senadores em nível federal. Nós temos o poder executivo, que é o presidente da República em nível federal, e nós temos o poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal em nível federal. Esses 3 poderes são independentes e não dependentes ou subservientes uns aos outros. São poderes independentes e harmônicos entre si. Eles não estão em guerra. Essa é a tese. Só que o que eu vejo? Eu vejo hoje um poder em especial, o Supremo Tribunal Federal, invadindo a atribuição do outro, como os vinhateiros ali dizendo que eles são os donos, se achando os donos daquilo. Quando você toma uma coisa que Deus não te deu, você vai perder aquilo que ele te deu. Porque, infelizmente, como é que são escolhidos esses? Como foram escolhidos esses ministros? Não, por mais que a gente fique impressionado, dos 11, só 2 foram juízes de carreira. Os demais eram advogados lobistas ou nomeados por políticos que chegaram a ser presos, como o presidente Lula, por corrupção. O deputado Roberto Jefferson, ele disse que são lobistas. E a sugestão dele nunca foi fechar o Supremo. O senhor, neste momento, quando o senhor publicou essa foto e disse para o presidente substituir os 11 ministros, não é a defesa de um golpe, deputado? Não, golpe é fechar o Supremo. Eu não prego fechar o Supremo. Eu prego limpar o Supremo. Porque o que tem ali é o monturo. Mas o presidente não tem esse poder. É um monte de lixo. Esses 10 que sobraram, não escapa um, meu irmão. Não escapa um. São todos eles escolhidos ideologicamente. São comunistas, são satanistas, são anticristo, materialistas, globalistas, estão lá para impedir que o presidente Bolsonaro governe corrigindo o Brasil, porque ele não rouba e não deixa roubar. O Supremo estava habituado aqui, sempre houve uma harmonia entre os poderes, o Supremo, o Senado, a Câmara. Quanta harmonia houve sempre, tudo e rachado. A sugestão do deputado Roberto Jefferson eu acho muito interessante, que é basicamente o seguinte: coloque pessoas de carreira, juízes, pessoas que estudaram a vida inteira para fazer aquilo e não vitalícios. Eles têm um mandato, por exemplo, como um mandato de senador de 8 anos. E não pessoas ali que estão afrontando outro poder, né? Rasgando a Constituição e indo para cima de outro poder e determinando o que aquele poder deve fazer. Essa semana fiquei chocado em ver o presidente Bolsonaro dizer: se o Supremo me autorizar, eu tenho meu plano contra a pandemia. Mas o Supremo tirou esse poder dizendo que eram os prefeitos e governadores que tinham autonomia. Eu tenho meu plano, mas o Supremo tirou. Então, olha só, é um poder sendo subserviente ao outro pedindo autorização. Eu quero terminar essa mensagem dizendo basicamente o seguinte: ore pelo Brasil, para que as leis divinas, para que Deus realmente exerça o seu poder para colocar paz no nosso país, para que um poder não interfira no outro, para que um poder não interfira no outro. Porque quando isso acontece, em algum instante, eu não sei como, eles vão sofrer as consequências da justiça de Deus, como todos esses exemplos que eu dei. Quando você toca numa coisa que Deus não te deu, ele vai tirar de você uma coisa que ele te deu. Quando um poder invade
as atribuições de outro poder, você pode ter certeza que em algum instante ele não só vai ser julgado por ter invadido ali, mas ele pode perder todo o seu poder. E da mesma forma, não toque em nada que não é teu, não aceite um troco a mais no ônibus ou na lanchonete. Não tenha envolvimento com a mulher, com a namorada de um amigo. Não se envolva com nada que não seja teu. Não se aproprie de uma coisa que não é tua, porque Deus vai te julgar. E Deus é misericordioso, mas isso não quer dizer que ele não seja justo. Em algum instante, ele vai exercer o seu juízo. Adão, você vê, levou um tempo para ele perceber que Deus sabia o que ele havia feito. Levou um tempo para Davi perceber que Deus sabia do seu pecado. Isso levou tempos até o filho tomar o trono. Acã foi para o acampamento em paz, escondeu. Israel chegou aí para uma batalha. Então, ou seja, esse juízo pode não ser imediato, acontecer na hora, mas ele virá. É isso que, basicamente, cristãos e judeus do mundo inteiro acreditam, na justiça de Deus. A justiça divina, você pode dizer assim, o universo conspirou, o universo conspirou. Muitos ateus vão dizer, o universo conspirou. Eu acredito na justiça de Deus e temo e tremo por ela. Meu convite é para que você tenha temor do Senhor. Se você fez alguma dessas coisas, não estou aqui para te condenar. Estou aqui para lembrar que nosso Deus é misericordioso. E se ainda não veio esse julgamento contra você, você pode se arrepender, pedir perdão pelo teu pecado e se colocar diante de Deus. Deus dá tempo para todos se arrependerem. Mas se você não se arrepender, você pode ter certeza que virá justiça divina sobre você. E isso não é porque Deus é ruim, é ao contrário, porque Ele é bom. Se você fez o mal para o próximo, se você tocou numa coisa dele, tomou uma coisa dele, ou está tentando tomar uma coisa dele, invadir uma coisa que é do outro, você vai ser julgado por isso. Uma pessoa que tem uma casa, imagina que a mãe idosa mora lá e agora ele fala com a mãe com o dedo em riste e diz para a mãe que ele vai mandar nela e tal. O que ele está fazendo? Ele está invadindo uma fronteira e Deus vai julgar ele por isso. Não seja rude com os teus pais idosos. Teu filho mora de favor no fundo da tua casa, você não pode entrar na casa dele, ele com a esposa e filho lá e mandar porque a casa é tua, porque você que cedeu. Não, fala com ele com respeito, ali é território dele. Não invada a casa do outro. Não invada a casa do outro. Não invada o que é atribuição do outro, o que é propriedade do outro. O que é do outro é dele, o que é teu. Não cobice as coisas alheias. São Paulo diz, cada um trabalhe com o seu próprio esforço para obter o que seja seu. Nunca deseje o que é do outro, não roube o que é do outro. Esse é meu convite para você. Continue orando pelo Brasil, para que verdadeiramente na eleição de 2022 não haja interferência de pessoas tentando roubar o nosso país. Que o nosso país seja verdadeiramente abençoado por Deus, com a tua oração, com a minha oração, pedindo para que tenhamos paz e bons governantes. Um beijo, até o próximo vídeo.